E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e se você ainda não está inscrito, tá aí um crime. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série da divisão do trabalho social. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, corre lá pra ver. Inclusive, vejam as outras séries também que estão excelentes. Agora nós vamos encerrar o capítulo 2. O Durkheim vai falar sobre a força da consciência coletiva, num sentido de quão coesa, o quanto ela permeia o coletivo, o quão difundida, quão aceita e geral é essa consciência coletiva. Lembrando que consciência coletiva é o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade. Pois bem, vamos lá. Todo estado forte da consciência é fonte de vida, é fator essencial da nossa vitalidade geral. Por conseguinte, tudo aquilo que tende a debilitá-lo nos diminui e nos deprime. Disso resulta uma sensação de perturbação e de mal-estar análoga àquela que sentimos quando uma função importante é suspensa ou reduzida. Portanto, é inevitável que reajamos energeticamente contra a causa que nos ameaça, com tal redução que nos esforcemos para afastá-la, a fim de manter a integralidade da nossa consciência. Então, a força da consciência coletiva é um bem para o coletivo, pois é dela que deriva nossa sensação de pertencimento ao todo, nossa identificação de membro do grupo e do grupo nos identificar como seu membro. Aqui está mantido o nexo social, aquilo que mantém a sociedade coesa, unida, funcional e saudável. Perturbações e ataques à consciência coletiva que levam ao seu enfraquecimento são também uma ameaça à sociedade e, por extensão, aos indivíduos, pois a sociedade é boa para aqueles que a compõem. Tem um gato mexendo no meu tripé. Ô, tranqueira, vem aqui. Ai, vem dar oi pro povo. Olha, quem tá atiçadinho. Dá um like pra mim. Dá um like, pessoal. Por favor. Eu quero ração e brinquedos e arranhadores. Que não seja o sofá do papai e da mamãe. Se essa coisinha não vale uma inscrição, não sei o que vale. Deixa eu ver se ele vai ficar bonzinho. Tá bem? Não, quer ir embora. Vai embora. Você acabou de balançar ele, pessoal. E aliás, deixa um like, se inscreve, me ajuda a crescer, eu tô afinzão de um patrocínio. Vai, na boa, quero me aposentar um dia. Ser professor tá duro. O Durkheim vai definir aqui a representação. Eu vou ser sincero que eu não entendi bem. Ele coloca como uma força que levanta ao seu redor um turbilhão de fenômenos orgânicos e psíquicos. Eu acho que ele tá se referindo a ações de multidões ou outros fenômenos de massa. Se o conceito voltar a aparecer, eu volto a me preocupar também. Mas não me lembro de tê-lo visto em outro momento. Quem souber me ajudar, mandei nos comentários, por gentileza. Enfim, voltando à consciência coletiva, essas convicções que derivam dela, sejam crenças, costumes ou mesmo percepções, serão protegidas pelos que a consideram importante. Se fizermos uma reflexão, eu colocaria que valorizar a democracia é algo para mim essencial e estaria na consciência coletiva, e atacar a democracia me faria esperar que o culpado fosse punido. Claro que nem toda convicção precisa ser intolerante, mas ainda assim, esses ataques a essas percepções devem levantar um alerta. E é meio que disso que o Durkheim está falando, a preservação e a conservação da consciência coletiva. E é bacana que o Durkheim está flertando com os conservadores, não os de hoje em dia, tá? Os conservadores clássicos. Nessa concepção de proteção da consciência coletiva sem imobilizar o progresso. Na verdade, o Durkheim é bem conservador se a gente parar pra pensar, né? Tipo, ele considera que a normalidade é ruim, então revoluções e mudanças bruscas são indesejáveis e contraprodutivas. Uma sociedade bem organizada, liderada por homens esclarecidos, seria o melhor caminho do progresso e do bom funcionamento solidário da sociedade. Os cidadãos protegeriam a consciência coletiva, exerceriam suas funções e teriam suas necessidades atendidas pela sociedade. Cara, com certeza deve ter um debate sobre o conservadorismo em Durkheim. Ah, chegou outro. Deixa eu mostrar outro. Vocês vêm aqui. Oi, povo. Dá like também. Bonitinho. Dormiu no meu colo o dia inteiro esse aqui. Ele tá cheio de energia. Pra me encher o saco. Como se eu não gostasse. Mas você quer brincar com seu irmão, né? Vai brincar com seu irmão. Só pra deixar claro, tá? Hoje, a imagem do conservador tá muito misturada com intolerância e uma religiosidade tóxica. A homofobia, o machismo, a perseguição da ciência por parte de grupos políticos que se dizem conservadores religiosos é uma lorota. É uma maquiagem de discurso político legítimo pra poder destilar ódio e homofobia e fazer avançar pautas que permitam esse tipo de discurso. Além dos grupos perseguidos, quem mais se lasca com essa galera idiota e desonesta são os conservadores e os grupos religiosos, que agora estão estigmatizados como intolerantes, machistas e homofóbicos e outras bandeiras terríveis que acompanham esse neofascismo moderno. Gente, quer um alerta muito sério para o grupo político? É a negação ou perseguição de essência humana ou social. Porque, na moral, quem que prova por A mais B que isso aí que você tá falando não é pauta política, mas na verdade é intolerância, é o cientista social. O cara que prova que a tua pauta econômica é besteira, o cara que prova que esse teu projeto não vai dar certo, o cara que prova que o que você tá fazendo é intolerância e flerta com o nazismo e com o fascismo, é a galera das sociais, das humanas. Então, quando o cara começa a querer desmoralizar ciências sociais e humanas, é porque o safado tem culpa no cartório. E digo mais, a gente pode provar.
Perseguiu ciências humanas, abre o olho. Provavelmente é um mentiroso. Voltando a Durkheim, ele começa a colocar como as vontades, os estados de consciência se anulam ou se fortalecem. Como quando há discordância sobre certos assuntos, não haverá movimentação do coletivo, pois a consciência de sentidos diferentes se anulam. Mas quando há uma concordância, uma irá fortalecer a outra. Quando esse acúmulo passa por diversas consciências individuais, como em uma assembleia ou multidão, pode haver uma reação violenta da soma dessas consciências. A mentalidade de grupo, que é já bem conhecida na sociologia e na psicologia. É por isso que somente restabelecer a ordem após o crime não é o suficiente. As consciências ofendidas se acumulam. A reação contra a ofensa também. O Durkheim propõe que a punição do crime vai além a volta da normalidade, pois é uma forma de satisfazer essas consciências ofendidas de forma coletiva, que somam sua revolta contra o criminoso e demandam uma reação mais violenta. Quando exigimos a repressão contra o crime, não somos nós que queremos nos vingar pessoalmente, mas algo sagrado que sentimos de modo mais ou menos confuso fora e acima de nós. Esse algo que pede vingança por meio de nós recebe nomes diferentes. Pode ser Deus ou deuses, os ancestrais, pode ser a moral, os costumes, ou pode ser o Estado e a sociedade. Essa coisa confusa acima de nós é uma representação do coletivo. E ter consciência dessas características, revelar e entender aquela coisa confusa não faz com que se modifique a sua existência. Entender a moral, o Estado, a religião, sua composição a partir dos indivíduos em algo mais e maior, não muda sua existência nem suas características. Sem dúvida ele exprime sua natureza apenas de modo metafórico, mas a metáfora não deixa de ter sua verdade. Aqui ele está colocando que podemos compreender e descrever essas instituições, mas não seremos capazes de, por isso, alterá-las. E agora é uma das primeiras vezes que o Durkheim vai falar sobre mecânica, que, como veremos mais pra frente, é central para teoria durkheimiana. Vamos lá. Uma vez que a gravidade do ato criminal varia em função dos mesmos fatores, a proporcionalidade observada em toda parte entre o crime e a punição estabelece-se, portanto, como uma espontaneidade mecânica, sem que seja necessário fazer contas científicas para calculá-la. O que ele está colocando é que existe uma relação de ação e reação entre crime e castigo nesses sistemas mais simples de legislação. Claro que ainda existe essa relação em sociedades mais complexas, mas haverão nuances mais profundas que serão reveladas no livro um pouquinho mais pra frente. E então o Durkheim dá um tapa na nossa cara. Portanto, quando ocorre o crime, se as consciências que ele ofende não se unissem para mostrar umas às outras que continuam em comunhão, que tal caso particular é uma anomalia, elas não poderiam deixar de se abalar com o tempo. Mas é preciso que elas se reconfortem assegurando-se mutuamente que permanecem em uníssono. O único meio de fazer isso é reagir juntas. Em suma, uma vez que é a consciência coletiva que é atingida, também é preciso que seja ela a resistir e, por conseguinte, que a resistência seja coletiva. Ou seja, se existe um crime ocorrendo sem punição, é porque não há uma mobilização coletiva para coibir e talvez seja porque não é bem visto como um crime. Os sentimentos coletivos explicam o crime e o instituem para manter e preservar a consciência coletiva. Se tal crime está ocorrendo sem ser punido, talvez aquele crime tenha sido normalizado e agora é visto como parte constituinte da consciência coletiva. Uma forma de evitar esse tipo de atitude é os indivíduos se juntarem para mostrar que aquilo ainda é visto como um crime e deve ser punido. Mas enfim, tudo teórico, né? Pois bem, o Durkheim continua a análise, colocando que esse tipo de direito penal, quando é soberano, se não o único estabelecido, é típico de sociedades onde os membros são muito parecidos uns com os outros e se atraem por isso, com semelhanças fundamentais que mantêm sua coesão social. Há em nós duas consciências. Uma contém apenas estados pessoais de cada um de nós e que nos caracterizam, enquanto os estados que a outra engloba são comuns a toda a sociedade. A primeira representa apenas nossa personalidade individual e a constitui. A segunda representa o tipo coletivo e, por conseguinte, a sociedade sem a qual ele não existiria. Essas duas consciências presentes em cada indivíduo são na verdade apenas uma, pois estão no mesmo substrato orgânico, o indivíduo. E por isso são solidárias, pois compõem um todo harmônico. O indivíduo não é apenas sua consciência pessoal e nem apenas a coletiva, mas as duas e sempre as duas. E é bacana que ele coloca que o tipo coletivo ou a consciência coletiva, considerando suas instituições e percepções, são derivados de fatores históricos, de peculiaridades, de coincidências
incidências que ocorreram naquela sociedade. Boa parte de sua missão é manter a sociedade coesa, mas nem por isso todos seus aspectos são úteis. Vão existir instituições inúteis, percepções e noções erradas. A acumulação de percepções e modificações que ocorrem na consciência coletiva busca a sobrevivência e a adaptação da sociedade, quase no sentido evolutivo, o que não significa que todos os seus aspectos são úteis ou positivos, e muitos podem se desenvolver em anomalias e precisarão ser corrigidos. Portanto, mesmo que algo esteja estabelecido, não significa que é positivo, mas sim que houve uma série de fatores no passado que vieram a estabelecê-lo. Enfim, terminamos o capítulo 2. No próximo ele vai entrar mais na distinção entre solidariedades, que já adianto teremos a mecânica orgânica. Deixa o seu like, se inscreve, me ajuda a continuar crescendo, esse canal tá lindo demais. Me recomenda aí pros seus colegas, me ajuda a conseguir um patrocínio e ganhar ração pros meus gatinhos. Vocês não me deram paz hoje, hein? Cadê vocês? Vem dar tchau pro pessoal. Eles já gostam mais de vocês que de mim, mas culpa eles. Oi, estou sendo monetizado. Mano, olha que coisa deliciosa. Uma boa. Ah, mano, dá um like. A gente merece. Claro que a gente não merece. Ai, meu Deus. Dá um like, se inscreve. Tchau. Quem se importa com sociologia? Eu vou fazer um canal só de gatinhos. É isso. Essa é minha vida, pessoal. Na moral. E não estou reclamando de forma alguma.